Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, que eu espero que esteja sendo super legal para você. Aliás, hoje você já fez a sua caminhada? Está cuidando da sua saúde? Foi até a padaria, foi até o supermercado, colocou alguns afazeres em dia? Pois bem, são formas de você exercer a sua liberdade, a sua autodeterminação. No entanto, criminosos não têm a mesma oportunidade, como o caso do senhor Jair, que passou o dia todo encarcerado. Muitas pessoas ainda não se deram conta, mas ele já está preso. Como eu tenho sublinhado aqui com vocês, esse tipo de detenção que ele está sofrendo é uma medida cautelar, mas ele está sem liberdade. E quando essa medida cautelar cessar, provavelmente ele já terá sido condenado a uma prisão definitiva. Portanto, ele só trocará do espaço que ele está passando agora por essa cessação da liberdade dele para outro. Aliás, ele andou dizendo muitas vezes, né, que a liberdade vale mais do que a vida. Bom, se ele acredita mesmo nisso, né, então a vida dele perdeu o sentido total e vai perder mais ainda. Portanto, ele está sofrendo algumas crises hoje, mas é o preço mínimo que ele está pagando por tantos males que ele causou ao nosso povo e ainda continua a causar reflexamente porque os seus discípulos estão soltos por aí, fazendo todo tipo de maldade. Eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns atos surreais de covardia dessas criaturas que estão se ufanando por aí e também chamar atenção para um fato muito curioso. A senhora Michele já está dando o marido dela como morto, porque ela já está se lançando politicamente em tipos de manobras que são absolutamente indisfarçáveis, né? Eu vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, a depressão no clã Bolsonaro está se alastrando de várias formas, né? Eu mostrei já hoje mais cedo uma manchete que mostra que o senhor Carlos Bolsonaro, é conhecido também como Carluxo, ele está super deprimidão. E os jornais estão repercutindo isso. Hoje, no estado de Minas, podemos ler a seguinte manchete. Carlos Bolsonaro, Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro. Vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente disse que o pai é vítima de uma perseguição homeopática e calculada para destruí-lo. Bom, mas vocês não estão aplicando a lei Magnística nele, pois ele está reagindo com a lei Chandinística, ou seja, com o Código Penal brasileiro, o Código Processual brasileiro, tudo amparado na Constituição do nosso país. Agora, no caso do Carluxo em especial, que quando o Bolsonaro ganhou a tornozeleira eletrônica, ele foi parar no hospital, isso pode se somar a um outro fato, né? O fato dele ter perdido o porte de arma. Ele, como vereador, não tem nenhum tipo de dispositivo legal que lhe dê o privilégio, vamos dizer assim, né, o direito especial de andar armado. Então, Justiça negou renovação de porte de arma a Carlos Bolsonaro. Vereador e filho do ex-presidente Bolsonaro teve concessão suspensa pela Polícia Federal há cerca de um ano. Então, ele está escondidão, não anda circulando para lado nenhum, porque eles foram criados nesse ambiente. Vocês imaginam, gente, como é que o Bolsonaro criou essas três criaturas? É só a gente ver no que eles se transformaram, né? Então, a figura que anda se acha empoderado, que está com a metralhadora, quando o cara não tem nada na mão, a coragem dele vai embora também, né? Mesma coisa do Dudu Bananinha, todo pimpão, todo valente, mas a primeira pressãozinha já chora, já cai em pranto, como o pai, né? Os filhos que a criatura criou colocam toda a sua virilidade, né, na arma, né? Então, sem arma, a virilidade desaparece. Eles ficam frouxinhos, né? Ficam mansinhos. Notícia de hoje, super atual. Bolsonaro preso em casa tem crises de soluço, mudanças de humor e visitantes sem celular. Amigos pretendem se revezar para fazer companhia ao ex-presidente e falam em nova rotina em casa. Então quer dizer que o imorrível, o imbrochável, o incomível, ele não é insolucionável, gente. A gente tem que brincar com isso, né? E é a figura dizendo a vida vale, a liberdade vale mais do que a vida, né? Então, se ele acredita nisso. Então, o bicho está virado no girais. Vocês imaginem só.
não pode fazer mais as maluquices e falar besteiras para serem publicadas nas redes sociais. E se alguém fizer isso, colocando ele ali que está em prisão domiciliar, a prisão domiciliar dele será convertida em prisão preventiva. Porque, como vocês sabem, o ministro Alexandre de Moraes não está se deixando intimidar por absolutamente nada. Ele está aplicando, como eu tenho brincado aqui com vocês, a lei Chandinich. Então, o Bolsonaro, segundo um dos relatos de pessoas que estiveram lá com ele, estava abatido, cansado e chateado, despertando preocupação de amigos com seu estado de espírito. Outra pessoa ouvida sob reserva diz que o ex-presidente já apresentava estar um pouco mais tranquilo com a nova condição, sem sinais de depressão. Bom, ele está ensaiando também, né, gente, um pedido de prisão domiciliar, mas está agarrado ali dentro, né? Tá devidamente repleto de soluços e sem dormir direitinho. A dona Michele já está dando sinais que enterrou o Bolsonaro. Está se lançando aí no mundo da política. E o discurso dela é um discurso pilantra, totalmente monitorado, planejado, ou melhor, planilhado, ensaiado, para ela se apresentar como uma opositora do governo, como uma defensora dos valores que eles dizem defender. Logo, uma figura como essa que a gente vai mostrar aqui, uma coisa muito interessante. E aí ela veio com um discurso pilantra. É chato, né, gente, a gente dizer que alguém é pilantra. E para um homem é sempre muito complicado, né? Dizer especialmente para uma mulher que ela é pilantra, ou atestar que a mulher é pilantra, a mulher é vigarista. Mas como é que a gente vai classificar esse tipo aqui de fala que ela postou nas redes sociais dela? Fizeram com a nossa deputada. Ela está defendendo aquela deputada criminosa que levou uma criança de 4 meses para uma região, para um ambiente extremamente complicado, para não dizer arriscado para uma criança, né? Que foi o tumulto que estava havendo no Congresso Nacional por mais de 30 horas lá na Câmara dos Deputados, para ser exato. Só que ela está defendendo o comportamento de uma mãe que, em meio a um conflito, ao invés de proteger a criança, o que ela diz? Não, eu vou lá para o meio do conflito. A minha criança meio que se lasque, né? Ou se matarem a minha criança, eu vou colocar a culpa nos outros. Vejam a cabeça dessa demente moral, né? Vamos lá, vamos ver o que ela está dizendo aí. A Júlia Zanatta ultrapassou todos os limites. No mês ela, que cortei aqui, ela está dizendo, as agressões à deputada Júlia Zanatta ultrapassou todos os limites. Dedicado à luta contra a violência à mulher e também ao incentivo à amamentação, ela foi atacada em suas duas... Vocês têm dúvida que ela não está lendo, ou que ela está lendo um texto, né? Todo arrumadinho o texto dela, né? Naturezas mais sagradas, a de mulher e de mãe. Tudo porque ela foi trabalhar pelo Brasil e levou a sua filha para... Senhora Michele, ela foi trabalhar para o Brasil aonde? Isso é uma cretinice muito grande. Eu acabei de perguntar aqui para as pessoas aqui no nosso portal, até para mandarem um comentário, né? Então, você é mãe, você está com a criança de 4 meses, se alguém te chamar para o meio de um conflito, a senhora vai levar a sua criança? Ou se a senhora tiver que ir, a senhora vai levar a sua criança? A senhora acha que uma deputada ganhando 47 mil reais, além de todos os benefícios que tem, não tem condição de deixar uma criança com uma outra pessoa, com um parente? Ela tem que ir lá para dentro do plenário da Câmara, repleto de homens em conflitos ali? Enfim, essa é a bandida que leva uma criança como escudo, e isso vazou na conversa entre eles. Ela usou a própria criança como escudo para a sua ação política, né? Mas a Michele não. Uma mãe está levando uma criança para seu ambiente de trabalho. Bom, sigamos aqui. Amamentá-la enquanto estava em seu local de trabalho. Sabe o que os esquerdistas fizeram? Tentaram incriminá-la e separá-la de sua filha. Separá-la. Olha só, uma mãe, ou que se apresenta como mãe, que expõe uma criança de 4 meses a risco, a lei determina que essa mãe seja sancionada, que essa mãe tenha pelo menos a sua atenção chamada, né? Para ela ter a noção que não se trata uma criança indefesa com esse tipo de comportamento bandido e criminoso dela, que a senhora Michele Bolsonaro está achando como uma coisa absolutamente normal, né? Senhora Michele, a senhora devia pegar as filhas da senhora e ir para uma área de risco, né? Enfim, quando tiver uma enchente, estiver tendo alguma coisa assim, a senhora leva as filhas da senhora lá para ajudar, né? Pelo menos a senhora terá um motivo para dizer, olha, estou educando minha filha para aprender aqui como é que salva pessoas, né? Mas cretinice tem limite, né? Alegaram que ela colocou a criança em risco no plenário. Risco de quê?
Estar entre parlamentares agora é perigo? Ou será que o... Bom, se colocar em parlamentares em circunstâncias normais, realmente não tem perigo nenhum, mas colocar entre bandidos que estão procurando conflito, gente, vou fazer uma pequena pausa e a gente vai voltar aqui para esse caso da deputada bandida, né? De cigarros a armas, Michele Bolsonaro registra 89 pedidos de marcas. Então a senhora Michele está preocupada aí na questão empresarial, né? Ela já tem alguns produtos com o nome dela, mas ela agora fez 89 pedidos. Como isso vazou, né? Ela fez registros até para armas, né? Cigarro, tudo quanto é troço, né? Calcinha, bebida, todo tipo de objeto. Ela está dizendo que fez isso porque ela está querendo evitar que outras pessoas façam registros de produtos com o nome dela. Obviamente, isso é uma picaretagem, porque qualquer pessoa que utilizasse isso perderia o direito de utilizar o nome de uma pessoa, nome próprio de uma pessoa. Enfim, essa conversa é muito estranha, né? Mas isso denota quem são essas figuras aí. Ela está ganhando dinheiro com as coisas paralelas, ela está ganhando dinheiro lá com o PL, e ela mantém o casamento com o Bolsonaro, segundo as pessoas mais próximas, apenas por razões políticas. Porque se ela perde o nome Bolsonaro, ela cai em desgraça como todas as outras pessoas que se afastaram do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro agora também não está numa situação nada confortável, né? Bom, voltando aqui aos bandidos, vejam só essa situação. Aqui é o deputado Marcos Polon, um dos bolsonaristas, numa performance logo após quando ele saiu do plenário, né? Aí ele publicou nas redes sociais dele o seguinte: antes de haver qualquer tipo de sanção a ele. Todo machão, todo valentão, como todo bolsonarista. Aí vamos ver o vídeo dele aqui. Vou explicar o que aconteceu. Estava sentado o Marcel do meu lado e eu do outro lado. E aí veio um cara que gritou na minha orelha e falou: sai que vai estragar o acordo, sai que vai estragar o acordo. Aí eu fiquei, tava ameaçando, não sei o quê. E firmei ali. E o pessoal em volta, e arrancando e puxando, e eu firmei ali, né? Tanto que eu virava: Marcel, e agora? Ele falou: gruda, fica firme. Fica firme. E aí o pessoal, sai. Eu falei: ei, Marcelo. Ele falou: não, fica firme. Eu fiquei ali. Aí o trem foi indo. E aí, Marcelo? Ele falou: não, fica firme ainda. Aí dá pra ver, tá filmado ali, eu firmando ali. E ele falou: não, agora deu. Ele todo convicto, todo feliz, né? Olha, tô ali ajudando, né? Tô ali ocupando a mesa do lado do Van Hatten. E aí, larguei como diz o outro, larguei do boi, né? Minha função era firmar ali até o último segundo e foi o que eu fiz. Então parece que deu certo, nós vamos conseguir o pretendido. Nas próximas semanas, né, vota o negócio do foro, da limitação do poder do STF e vota também o negócio da anistia. Parece que já tem uma quantidade de votos sobrando para fazer, tá bom? Não vamos recuar, eu não vou recuar, eu não recuo, tá? Não recuo, nós conseguimos e deu certo, tá bom? O que fazer agora? Agora é esperar para votar e não recuar. Então, é o irrecuável, né? Todo valentão, todo pimpão. Aí o que aconteceu? Ontem à noite, o Hugo Mota listou 14 deputados para o Conselho de Ética com a sanção mínima, né, que eles vão sofrer ali, será de suspensão do mandato. Não se sabe por quanto tempo. Pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, enfim. E para alguns a coisa pode ficar até mais complicada dependendo do tipo de provas que foram recolhidas contra essas figuras. Esse aqui ficou fazendo arminha, não vamos sair, ficou sentado ali, bem ao lado da cadeira do Hugo Mota. Aí, quando foi feita a representação contra os 14 deputados bandidos, eu já mostrei no nosso encontro anterior, o Sóstenes falando em guerra, e vamos enfrentar. Bom, a única experiência que ele tem em algum conflito, onde alguma pessoa perdeu a vida, foi quando ele atropelou uma idosa, né, na região centro-oeste, e isso aí não foi muito divulgado. Mas é a única experiência que essa criatura tem, que ele pode falar assim, onde houve derramamento de sangue. É lamentável a gente falar isso, mas quando o cara é muito picareta, a gente tem que lembrar essas coisas. Aí, esse aqui, todo valentão, depois do Hugo Mota ter colocado a figura ali dentre os 14 criminosos, o que ele diz hoje? Deputado diz que é autista e que não entendeu o que acontecia no motim. Gente, vai ser vigarista assim lá no quinto dos infernos, né?
Então agora ele é autista. E desde quando o autismo pode ser caracterizado com alguém que não tem caráter, alguém que é frouxo, alguém que é bandido, alguém que se apresenta de uma forma e vai para outra? Bom, se ele não tem capacidade para entender o que acontece dentro do parlamento, ele tem que ter um mandato dele cassado por uma pessoa que não tem capacidade de se autodeterminar, uma pessoa que tem problemas cognitivos. É claro que não é o caso dele, ele está apenas usando do banditismo para tentar escapar da sanção. Esse aqui é o plenário onde estava lá que a senhora Michele Bolsonaro dizia que não tinha problema nenhum. Olha aqui, ela com a criança aqui, né, numa cadeira lateral, e olha como é que estava o plenário. Gente, isso aqui é ambiente para levar uma criança de 4 meses? Então, essa mulher é uma bandida ou não é uma bandida? É uma hipócrita ou não é uma hipócrita? Então, gente, é muito complicado, né? Mas a gente está aqui para denunciar essas criaturas. Bom, nesse final de semana o presidente Lula está trabalhando. Taxados por Trump, Lula e primeiro-ministro da Índia concordam em fortalecer cooperação em comércio. O Lula ligou para o Narendra Modi porque a Índia também está com 50% de taxação. E lá na Índia não tem reclamação que tem presidente sendo julgado, ex-presidente, que tem Suprema Corte da Índia. Não, eles arrumaram outro argumento lá para taxar a Índia porque faz parte dos BRICS. E hoje o Putin ligou para o Lula e falaram lá por quase 1 hora, né? Durou cerca de 40 minutos, pode ter sido um pouco mais, um pouco menos. Lula fala por telefone com Putin e discute guerra na Ucrânia. E tratou de outras questões também. A conversa durou cerca de 40 minutos e também tratou de temas como a cooperação entre países do BRICS, alvo de críticas do governo dos Estados Unidos. Então, gente, tem muita coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo. Mas uma coisa é certa, o inelegível não sai da cadeia. Eu vou comentar com vocês numa outra oportunidade que me deu muita raiva, uma entrevista que o Zema concedeu para a Globo News. Gente, eu nunca vi um político tão cretino, tão bandido e tão salafrário depois do Bolsonaro como esse senhor Romeu Zema. Mas é de uma disfarçatez, é de um mau caratismo. Ele foi metralhado lá, vamos dizer assim, ideologicamente, ou foi dentro do campo da racionalidade, pelo jornalista Guedes, né, e pela Júlia do Alib. A gente vai conversar sobre isso num outro encontro, que vou falar uma coisa para vocês. De deixar qualquer um de mau humor. Mas mais mau humor do que a figura do inelegível, que está soluçando lá, eu acho que não vai ser difícil a gente encontrar hoje no Brasil, né? E amanhã teremos um dia também igualmente tranquilo, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Caminhe e cuide da sua saúde, tá legal? Tchau!